Queridos irmãos, cumprimentamos a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder estar aqui em mais um dia para estarmos oferecendo ao Senhor mais um culto que é o programa Deus Fala ao Coração. E como o próprio nome já nos diz, estaremos ouvindo nas próximas horas a voz do Senhor através dos louvores, através da palavra que será lida, a palavra que será ministrada também. Que tudo nesta noite seja para louvor e glória do nome do nosso querido Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu quero pedir a você, já no comecinho deste programa, para você enviar o link dessa programação para todos os seus contatos, não é? Aqueles grupos em que você está inserido, grupo de família, grupo de escola, grupo de trabalho, grupo de faculdade, grupo de vizinhos, qual seja o grupo que você esteja inserido nele, você pode compartilhar para que essas pessoas também sejam abençoadas com a palavra de Deus, não é? Abençoadas com essa programação que é uma bênção. Lembrando que tanto o Rede Brasil Oficial como o IEDPE Oficial estão disponíveis nas plataformas do YouTube, do Facebook e do Instagram. E o programa Deus Fala ao Coração está sendo transmitido pelo YouTube. Então compartilhe para que todas as pessoas que você conhece também sejam alcançadas pela poderosa palavra de Deus. E você que quer mandar sua mensagem para nós, vai aparecer na sua tela aí o número para você enviar a mensagem de voz aqui para o Deus Fala ao Coração. E o número é esse, 819-9226-6009. Repetindo, usando sempre o DDD 81, 99226-6009. É a Rede Brasil trabalhando para que o Senhor Jesus, ele possa estar dentro da sua casa e você receber a palavra que ele tem reservada para o seu coração. Eu quero lhe convidar nesse momento para fazermos juntos uma oração, pedindo a Deus a bênção dele sobre este programa desta noite. Se você pode, dê uma pausa em suas atividades, dê uma paradinha aí, para que a gente possa junto orar, pedindo ao Senhor a sua bênção sobre todos nesse momento. Pai amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, mais uma vez, ó Deus, estamos em tua poderosa presença, Pai, louvando ao Senhor e agradecendo pelo teu cuidado, pela tua bondade, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia, por tudo, ó Deus, que tens feito por nós. Obrigado pelo teu zelo, Senhor. Obrigado pelo teu infinito amor demonstrado por cada um de nós. Senhor Jesus, nesse momento pedimos a tua bênção sobre os teus filhos que estão acompanhando esta programação. Onde quer que estejam, Senhor. Talvez alguém esteja no trabalho, outros em casa. Talvez também, Senhor, alguém esteja em um hospital, em um leito hospitalar, ou acompanhando alguém em um hospital e está acompanhando esta programação, ouvindo, Senhor, o Deus Fala ao Coração deste dia. Que a tua mão, meu Pai, seja abençoadora sobre cada um deles. Que todos recebam do Senhor o cuidado que precisa. Pedimos a tua bênção também, ó Deus, sobre os teus filhos que estão trabalhando aqui na Rede Brasil, para que esse programa consiga alcançar o objetivo. Pedimos a tua bênção sobre a tua serva que vai louvar o teu nome, sobre tudo que vai acontecer nessa programação. Que o objetivo principal seja glorificar e exaltar ao Senhor. Também pedimos, ó Pai, por aqueles que estão acompanhando a programação, que porventura talvez ainda não sejam evangélicos. Que eles, Senhor, sejam convencidos pelo Espírito Santo de que eles precisam tomar a decisão de entregar a vida a Ti. Senhor, permanece conosco na noite deste dia, é o que nós te pedimos e nós já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, nós vamos convidar você para, nesse momento, refletirmos juntos um pouco sobre a palavra do Senhor Jesus Cristo. E essa palavra é viva, poderosa, essa palavra que é o alimento que a nossa alma precisa, não é? Nós somos dependentes dessa palavra para viver, dependentes dela para continuar na jornada. Assim como o corpo físico, ele precisa dos seus nutrientes para que se mantenha de pé, para que tenha força, vitalidade, a nossa alma precisa também dos nutrientes espirituais para se manter de pé. E todas as vitaminas, nutrientes, tudo que nós precisamos na vida espiritual para nos mantermos de pé está na palavra de Deus. Esta palavra que é poderosíssima. Então, eu lhe convido para nesse momento, se você dispõe de um exemplar da Bíblia Sagrada, se você puder, faça uso dele nesse momento. Abra aí a sua Bíblia para que todos nós possamos ler a palavra do Senhor Jesus Cristo. E se você
tem uma Bíblia, abra ela agora. Se você não tem uma Bíblia, você pode fazer uso do seu aparelho eletrônico. Pode ser o seu telefone, não é? Smartphone, pode ser o seu tablet, pode ser o seu notebook. E se nenhum recurso desse, porventura, esteja à sua disposição agora, você pode acompanhar o texto na tela que vai aparecer para você aí neste momento. E o texto que iremos ler juntos está no Evangelho de Jesus, conforme escreveu o evangelista João, capítulo de número 9, do verso 1 ao verso de número 7. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 9, do verso 1 ao verso de número 7. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus, que nos diz: E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Amém? Graças a Deus pela leitura que nós acabamos de ler, esse texto maravilhoso e com certeza muito conhecido por todos nós. Rapidinho, agradecemos ao Senhor pela sua palavra que o Senhor tem nos concedido. Senhor, obrigado, meu Pai. Permanece nos ajudando para que possamos estar sempre nos alimentando com a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus amados irmãos, o texto que nós lemos nesse momento, no capítulo 9 do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito pelo evangelista João, é um texto que nós encontramos ele apenas aqui neste Evangelho que João escreveu. Nós não temos ele compartilhado com os outros. João escreve esse capítulo 9 e relata nele a cura de um homem que era cego de nascença. Um homem que havia nascido com o problema da cegueira. E com este problema, enfrentava as suas dificuldades. Dificuldades que iam desde o ambiente material, humano, social, comum, até o ambiente espiritual. Porque perceba, os amados irmãos e amigos que estão acompanhando o Deus Fala ao Coração desta noite, que existia uma interrogação com relação ao problema de saúde deste rapaz. Alguns acreditavam até que isso era resultado da hereditariedade do pecado do pai ou da mãe. Se porventura os pais pecassem e que esse pecado pudesse ser castigado no filho. Essa era uma das interrogações que ecoava entre eles. Por isso que o texto, logo no versículo 2, eles perguntam ao Senhor: Rabi. E aí vale a pena ressaltar que eles, ao usarem o termo Rabi, estavam levando Jesus a uma condição de mestre supremo. Mestre que era sobre todos os mestres. E que a resposta que viria do Senhor seria uma resposta embasada, fundamentada no conhecimento que eles acreditavam que Jesus tinha. Então, eles chamam-no de Rabi, entendendo que ele de fato era o mestre e que poderia trazer uma resposta de satisfação para aquela interrogação que eles haviam feito. Entendendo, queridos, que eles olham para aquele homem e dizem entre eles que aquele problema de saúde que ele enfrentava era um problema causado pelos pecados que os pais haviam cometido, ou algo que ele houvesse cometido e que esse pecado pudesse ser ter como resultado
a cegueira que havia ali ocorrido. E Jesus responde com muita clareza. Jesus diz assim a eles: olhem, nem os pais dele pecaram, nem ele pecou. E aí eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: quando Jesus fala de pecado aqui, Jesus não está falando do pecado, Jesus está falando, na verdade, do pecado que o homem cometeu como sendo o primeiro Adão. O pecado que está disponível para todo homem. Jesus trata aqui da questão do pecado como algo punitivo, não é? Uma punição por aquele episódio que ocorria com aquele rapaz. Jesus não estava tratando do pecado, quando diz assim, nem ele pecou, Jesus não estava dizendo que ele era isento de pecado, não é? Nem os pais deles eram isentos de pecado. Jesus estava dizendo que aquele mal que havia ali ocorrido não era punição por um pecado cometido nem por ele, nem pelos seus pais. Tendo em vista que o pecado original, ele está disponível para todos os homens. Por isso que Paulo, escrevendo, disse: todos pecaram. Todos pecaram, e esses que pecaram trouxeram consigo as mazelas. Por isso também que vale a pena lembrar que quando o Senhor estava conversando ali, dando as sentenças, no capítulo 3 de Gênesis, o Senhor disse a Adão, disse: olha, Adão, por causa do teu pecado, da tua desobediência, toda a terra será maldita, toda a terra será amaldiçoada. E aí a gente percebe que o pecado, ou em decorrência do pecado, vieram as mazelas. Entre as mazelas vieram as enfermidades, não é? E muitas outras coisas. Então, o pecado, sim, que o homem cometeu no ato primário ali no Jardim do Éden, este está disponível para todo homem. E aí todo ser humano é pecador. Por isso que Davi também, escrevendo o Salmo 51, se não me falha a memória, Davi disse assim: em pecado, porque em iniquidade fui gerado, e em pecado me concebeu a minha mãe. E esse pecado aí, ele está falando justamente do pecado original, cometido pelo primeiro homem. Para trazer fundamento para este pensamento, eu lhe convido a abrir a Bíblia no Evangelho, ou melhor dizendo, na Carta aos Romanos, capítulo de número 5. Ele diz assim, capítulo 5 da Carta aos Romanos, a partir do versículo de número 6, ele diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O versículo 12 diz o seguinte: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. No versículo de número 14, ele diz: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. No capítulo 5 ainda, o versículo 20 e versículo 21 diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, porque assim como o pecado reinou na morte, também a graça, porque assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, é claro que todos pecaram. Todos nós estamos vendo isso à luz da Bíblia. E aí, meus amados, os discípulos recebem a resposta do Senhor, dizendo o seguinte: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram, mas tem uma justificativa. Ele foi feito assim, ele nasceu assim, para que nele se manifestasse a glória do Senhor, para que nele aparecesse as obras de Deus, para que nele pudesse aparecer aquilo que Jesus veio fazer, porque Jesus veio cuidar do homem, restaurá-lo fisicamente, mas muito mais,
também veio restaurá-lo espiritualmente. O texto de Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6, fala muito bem disso. E Isaías, dizendo lá no seu livro, disse: quando o Messias vier, ele disse que os cegos voltariam a ver, os aleijados voltariam a andar e muitas coisas aconteceriam. Então Jesus estava aqui dizendo que todos aqueles que nasceram com problemas de saúde, que eles tivessem um encontro com Jesus, seriam restaurados. Esse mesmo evangelista João registra lá no seu livro, nesse mesmo livro, no capítulo 21, e o finalzinho do versículo, do capítulo 21, versículo 25, diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Então Jesus fez muito mais milagres. Outros doentes que nasceram com problemas já de saúde encontraram-se com Jesus e foram curados. Outros mortos foram ressuscitados. Muitas pessoas foram beneficiadas. Por isso que João disse: nem um espaço no mundo seria suficiente para guardar os registros dos milagres que Jesus fez. Então, entendemos aqui, meus amados irmãos, que quando os discípulos fazem essa pergunta ao Senhor e recebem a resposta dele, eles estavam querendo abrir um debate teológico com Jesus acerca do pecado. Mas Jesus não estava ali para trazer debate, fazer um debate, criar um ambiente de debate teológico. Jesus estava ali para resolver um problema. Jesus estava para dizer àqueles homens: olhem, mais importante do que esse debate teológico agora é a cura. Mais importante do que a cura, mais importante do que esse debate teológico, do que isso pode oferecer, é o Deus que cura. Jesus estava dizendo a eles assim: olha, maior do que a gente ficar aqui, ou mais importante do que a gente ficar querendo debater algo desse tipo aqui, é dizer que Deus é aquele que faz e que eu estou aqui para fazer as obras do meu Pai, daquele que me enviou. E eu vim aqui para operar o milagre de restauração na vida deste que está cego. Jesus não estava querendo abrir debate para saber a origem disso, daquilo ou daquilo outro. Jesus estava ali para solucionar o problema daquele homem. E existe um método um pouco atípico utilizado por Jesus para a restauração da visão deste homem. Jesus usa um meio que não era convencional. Jesus poderia dizer: abre-te, e os olhos dele se abririam sem sombra de dúvidas. Jesus poderia impor as mãos e ele voltaria a ver. Jesus poderia fazer qualquer que fosse a ação e aquele homem tornaria a ver. E aí Jesus toma e cria ali, faz algo inusitado. Jesus diz assim àquele homem, quando todos estavam ali presentes, e ele vai e atende ao que Jesus estava lhe orientando. O homem, por sua vez, percebe um ambiente que está se construindo, sendo construído ao seu redor, e ele não cria uma linha de questionamento. Eu acredito que aquele homem, enquanto estava ali, observando a conversa de Jesus com os discípulos, a fala de Jesus com eles, o que estava se desenvolvendo ali, ele começa com os seus ouvidos, não é? Porque dizem os estudiosos que quando um dos seus sentidos ele é diminuído, retirado, os outros quatro eles começam a trabalhar de forma mais eficiente. Então, é possível que a audição aguçada daquele homem comece a captar as conversas ali ao redor. E ele começa a observar. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer aqui agora? O homem não entra em uma linha de confrontação, de questionar. O texto diz assim: dito isto, cuspiu na terra, fez lodo e untou os olhos do cego, no capítulo 9 e o verso 6. As propriedades encontradas, meus amados irmãos, neste lodo, elas vieram do pó da terra.
E é interessante frisar isso, porque o homem foi constituído por Deus do pó da terra. Alguns, talvez equivocadamente, dizem assim: e Deus fez o boneco de barro. Talvez eu até já tenha utilizado esse argumento, essa fala em alguma situação. Mas o correto é dizer que o homem Deus fez o bonequinho do pó da terra. As propriedades contidas no pó da terra, elas são exatamente aquelas que estão hoje ainda inseridas na construção biológica do ser humano. E aí não é à toa que Jesus unta o pó da terra com a sua saliva e faz uma espécie de baba, lodo, não é? E unta os olhos do cego. Eu não quero ser sensacionalista nem forçar o texto, mas acredito que enquanto Jesus fazia isso, aquilo que precisava ser completo na construção do conjunto ocular daquele homem estava sendo completo com os nutrientes do lodo que Jesus havia untado os seus olhos. E aí o homem não questiona o lodo como instrumento de estímulo da fé do cego. É esse lodo que traz esse estímulo para que ele... O que é que vai acontecer aqui agora? O que é que vai ser? O homem poderia dizer assim: meu Deus, o que é que o Senhor quer comigo aqui? Mas ele não faz isso. A fé que aquele homem tinha não dava a ele a brecha para que ele duvidasse do método utilizado por Jesus. A fé que ele tinha ali era uma fé que estava disposta a obedecer a Deus. O homem cumpre as orientações dadas por Jesus. E qual foi a orientação? Vai e te lava no tanque de Siloé. Ele recebe o toque de Jesus nos seus olhos. O conjunto ocular é construído ou reconstruído, feito, na verdade, ali naquele momento. Jesus diz assim: vai lá, te lava no tanque de Siloé. Agora, me permita abrir um parêntese aqui nesta noite. Você já parou para pensar na grandiosidade do poder de Deus? Na grandiosidade do poder do Senhor Jesus Cristo? Porque o homem havia nascido cego. E é lógico que se ele nasceu cego, eu não sou médico, eu não tenho nenhuma aptidão para a medicina. O meu conhecimento é zero da questão medicinal. Mas como curioso, eu posso imaginar o seguinte: ali naquele momento, aquele homem não tinha nenhuma condição de expor como era a sua situação interna na questão dos olhos. Mas eu quero que você imagine comigo aqui nesse momento uma pessoa que nasce com a cegueira. É porque algumas coisas estão ausentes. Não sei quais, ou se todo o conjunto ocular não está ali. E aí o que me chama a atenção é exatamente isso. É que o homem, por nascer cego, havia a ausência do conjunto ocular daquele homem. E ao colocar o lodo, aquela pastazinha cremosa, feita com a saliva e o pó da terra, nos olhos daquele cego, tudo é feito sem que nada falte. E não foi algo que passou anos para ser feito. Não foi um transplante de córnea. Não foi um transplante de nada. Foi fazer na hora.
criar na hora. E Jesus disse, vá lá e você vai voltar vendo. O cego sai de perto de Jesus com os olhos cheios de lodo. E é possível que tenha escutado algumas palavras desagradáveis. No entanto, ele tinha um objetivo: chegar ao tanque de Siloé. Nada pode ficar entre mim e as ordens dadas por Jesus. Enquanto Jesus untava os olhos daquele homem, as pessoas diziam, mas para que fazer isso? Ele não podia dar uma palavra. Ele não podia tocar. Ele podia fazer o que ele quisesse fazer. E isso vai ali, enquanto o cego vai para o tanque de Siloé, isso vai enchendo o ouvido do cego. Mas ele tinha um objetivo: eu preciso chegar ao tanque de Siloé. Eu preciso me apresentar ao tanque de Siloé. Eu preciso chegar lá porque foi Jesus que mandou eu ir até lá. E eu preciso saber qual é o resultado disso. Eu preciso saber onde é que isso vai me levar. Eu vou lá me lavar. A fé que obedece às instruções, quer sejam atendidas ou não, faça o que Jesus lhe ordena. Vá até onde ele lhe mandar ir. Não importa o que vão dizer ao redor. É você que precisa de um milagre. Então, se você precisa do milagre, obedeça às ordens de Jesus. No capítulo 2 desse livro de João, a Bíblia diz que Jesus foi convidado com seus discípulos para as bodas em Caná da Galileia. E quando Jesus chega lá, é surpreendido em não sei em que momento da festa, mas há uma surpresa na fala e dizem o seguinte: acabou-se o vinho. O vinho era sinônimo de festejo contínuo, de alegria, de festa, de gozo, de prazer. Então, se o vinho se acaba, acaba a festa. Acaba-se a alegria da festa. E Jesus estando ali, era algo que, para algumas pessoas, não fazia muita diferença. Mas o texto diz que vão até Jesus e diz assim, olha, Senhor, acabou-se o vinho. Aí ele, não, mulher, que tenho eu contigo? Não é porque acabou-se o vinho. Como é que vai ter festa sem vinho? Ela chama os homens e diz assim a eles, olha, tudo que ele mandar fazer, façam. Eu sei quem é ele, eu conheço ele. O que ele mandar vocês fazer, podem fazer. E aí os homens pegam as metretas, enchem de água, colocam dentro do vaso, mais ou menos uns 600 litros. Tudo cheio. Os homens viram ser colocada água dentro dos vasos. Mas ao sair do vaso, sai o melhor vinho da festa. Teve um professor de química que disse que o processo de fermentação da uva até se transformar no vinho é lento, é demorado, leva meses. Jesus fez isso em fração de minutos, segundos, sem auxílio tecnológico, sem ultramáquinas, sem nada, sem nenhum aparato de tecnologia, até porque naquela época não tinha nada disso. Mas Jesus somente com a sua ação transformou a água em vinho. E diga-se de passagem, o melhor vinho que se havia tomado até aquele momento. Agora pergunto a você, se os homens se recusassem a atender à orientação de Jesus, não veriam o milagre. Se alguns dissessem assim, não, já que ele é o mestre, ele vai lá e faz, eu não vou nada, vou ficar por aqui mesmo. Não, vamos lá, vamos encher os vasos de água. Aleluia.
e viram ser postas ali uma quantidade ou quantidades de água. Eles viram, mas viram sair de dentro daquele mesmo vaso que foi colocado a água, o melhor vinho que se havia tomado. Eu já usei essa fala aqui em uma outra oportunidade e vou repeti-la agora. Os servos, os obedientes, veem o milagre primeiro. Queridos irmãos, precisamos estar atentos para ver o milagre do Senhor Jesus Cristo. O cego glorifica ao Senhor pela bênção recebida. Um homem chamado Jesus untou os meus olhos com lodo. Me disse, vá ao tanque de Siloé. Eu fui e voltei vendo. Capítulo 9, versículo 11. Um homem sensato não enfeitou o milagre. Não quis criar uma fantasia ao redor do milagre. Ele disse, ele fez lodo na terra, colocou nos meus olhos, mandou eu me lavar e eu voltei vendo. Ele estava dizendo, quem fez o milagre foi Jesus. Eu não tive participação nenhuma nisso. Eu só fui o receptor do milagre. Quem operou tudo foi Ele. A única coisa que eu tinha que fazer e eu fiz foi crer que Ele podia fazer o milagre. A única coisa que Jesus pede de cada um de nós é que nós tenhamos condições de crer que Ele opera o milagre. Crer que Ele faz o milagre. Crer que Ele tem poder para operar o milagre. Às vezes a dúvida quer invadir o coração e você fica, será? Não, tire o será, tire a dúvida, arranque essa dúvida e diga, eu creio que Ele vai fazer o milagre. O texto do capítulo 6 e o versículo 23, se não me falha a memória do livro de Daniel, no final da última frase diz assim, ele creu no seu Deus, porque cria no seu Deus. Como é que você quer ver o milagre se você não crê? Como é que você quer ver a porta se abrindo se você não crê que Deus pode abrir? Como é que você quer que a cura chegue até você se você não crê o suficiente? Como é que você crê que a sua mente, como é que você quer que a sua mente tenha paz se você não crer que Ele é o príncipe da paz? Você tem que crer, você tem que acreditar, não questionar. Hoje, nesses evangelhos de facilidade que se prega, colocam-se as pessoas no centro e Deus como empregado das pessoas. Não, o Senhor tem que fazer. Quem disse que Ele tem que fazer? Ele faz o que Ele quer fazer, quando Ele quer fazer e com quem Ele quer fazer. Deus não é obrigado a fazer o que eu quero. Agora, se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu direi ao monte, sai daqui, vai para lá e ele vai. Vem para cá e ele vem. Você entende o que o texto está dizendo? O problema é se tem fé, se você crê, ou se você vai entrar no ambiente dos questionamentos. E ficar ali, será que Jesus pode? Será que Ele vai fazer? Não. Tire o que será. Tire a dúvida, creia. Ele vai fazer. O homem sensato não fica criando um romantismo ao redor do milagre para se inserir no contexto como se ele fosse uma peça fundamental. Como se ele fosse o alvo principal. Não. Uma pessoa sensata diz, Jesus fez o milagre. Jesus operou o milagre. Em seu testemunho, o homem só tinha um objetivo: glorificar o nome do Senhor que fez o milagre. Jesus é o único que merece honra, glória e louvor para todo sempre. Não esqueça nunca disso. Todas as vezes que você for alvo de alguma coisa feita na sua direção, quem operou foi Jesus. Quem fez foi Jesus. A fé não funciona à base de explicações teológicas apenas. Os que buscam apenas explicações teológicas que satisfaçam seus conhecimentos
muitas vezes continuam cegos em um quarto escuro, cheio de dúvidas. A fé que obedece provoca as manifestações das obras de Deus. Meus amados irmãos, quando nós falamos que essa fé, ela proporciona esses milagres, nós entendemos que não será possível viver uma outra realidade se não houver fé. Tenha fé, creia, e enquanto você estiver crendo, o milagre está sendo preparado para você em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus amados irmãos, depois de ouvirmos esta reflexão, quero pedir a você mais uma vez que compartilhe o link da programação com seus contatos, com seus amigos, com seus vizinhos, para que eles também sejam abençoados pela palavra de Deus, não é? E enquanto você manda a sua mensagem para cá, enquanto você manda o seu áudio, nós vamos seguir adorando ao Senhor Jesus Cristo e a nossa irmã Nádia Silva estará louvando o nome do Senhor Jesus. Forças eu não encontrei, procurei amigos e não os achei. Quando me senti sem forças pra lutar, quando vi o mundo me abandonar, quando me disseram não ter solução, em um misto de tristeza e frustração, quando eu pensei ter chegado o meu fim, quando eu me preparei pra desistir, foi aí que Deus se apresentou dentro do quarto, me dando aquele abraço que só Ele sabe dar, quebrando o silêncio a me falar: filho, teu amigo sou eu, quem não abandona sou eu. Pode o mundo te abandonar, sempre ao teu lado eu vou estar. Filho, essa presença sou eu, quem abraça a tua alma sou eu. Põe no rosto um sorriso, eu não desisto daquilo que é meu. Sou eu, sou eu, sou eu. Quando minhas forças eu não encontrei, procurei amigos e não os achei. Quando me senti sem forças pra lutar, quando vi o mundo me abandonar, quando me disseram não ter solução, em um misto de tristeza e frustração, quando eu pensei ter chegado o meu fim, quando eu me preparei pra desistir, foi aí que Deus se apresentou dentro do quarto, me dando aquele abraço que só Ele sabe dar, quebrando o silêncio a me falar: filho, teu amigo sou eu, quem não abandona sou eu. Pode o mundo te abandonar, sempre ao teu lado eu vou estar. Filho, essa presença sou eu, quem abraça a tua alma sou eu. Põe no rosto um sorriso, eu não desisto daquilo que é meu. Sou eu, sou eu, sou eu. Você não pode desistir, você não pode parar em meio à tempestade. Sou eu quem ando sobre o mar. Sinta agora minha presença. Sou o Deus que te sustenta. Sou teu Deus, sou teu Pai. Confia em mim.
teu amigo sou eu, quem não abandona sou eu. Pode o mundo te abandonar, sempre ao teu lado eu vou estar. Filho, essa presença sou eu, quem abraça a tua alma sou eu. Põe no rosto um sorriso, eu não desisto daquilo que é meu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou teu Deus. Amém, glória a Deus, estamos de volta para continuar adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Você que não interagiu conosco ainda, mandando a sua mensagem de áudio para o nosso WhatsApp, faça isso, não é? Nós teremos o maior prazer em poder reproduzir o seu áudio aqui no nosso programa. O número para você mandar está aí na sua tela, é 819-9226-6009. Repetindo, 819-9226-6009. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Compartilhe o link da programação, mande para os seus contatos, mande para os seus amigos. E como você já está acostumado nesse novo formato Deus Fala ao Coração, nós temos um momento de ouvir relatos. E o nome deste quadro é Deus de Milagres. Pai do Senhor para os irmãos, eu sou Jandira Gomes, da cidade de Olinda. Neste momento eu quero compartilhar um pouco, do meu testemunho, do que o Senhor faz nas nossas vidas. Sou um milagre de Deus, o Senhor Ele me concedeu vida, glória a Deus. E quando tudo começou, eu fiz parte de uma comissão e ali trabalhei nessa comissão 10 anos, foi de bênção. Recebi muitas promessas da parte do Senhor, mas houve um tempo que teve que demolir a igreja, por conta que ia passar lá uma rodovia, e o meu pastor, na época, nos convidou para fazer parte da congregação, unificar lá uma congregação com a outra. E no meu coração, eu não falei ao pastor, mas no meu coração, eu disse que eu não ia. Disse, não quero ficar aqui nessa igreja, eu vou trabalhar, não quero ficar aqui. E passou-se os anos, no máximo 3 anos ali, passou-se, eu não quis mais, e não tinha mais aquele compromisso com o Senhor, com a obra do ciclo de oração. Glória a Deus, na época, como eu sou hoje vice-dirigente, o Senhor me chamou para esta grande obra, e ali passou-se. E quando um tempo o Senhor falou comigo, que ia ter um encontro comigo, que ia ter uma conversa comigo. E foi numa tarde, no ano de 2018, no mês de maio, eu fui para o trabalho e no caminho deu uma chuvada e eu cheguei em casa toda molhada. A partir daquele dia, eu já cheguei em casa já ferida, Eu já não era mais aquela pessoa. Tive muita febre e tinha muito assim... O Senhor tocou no meu paladar, tocou no meu rins. O Senhor tocou, glória a Deus, no meu pulmão. O Senhor, Ele teve uma conversa profunda comigo. E ali passei 2 meses em cima de uma cama. Deus não permitiu que ninguém me visitasse. Deus não permitiu que ninguém me socorresse. Porque era algo entre eu e Ele. Ele me colocou num quadrado para eu saber que eu não fazia o que eu queria, que eu não ia para onde eu queria, que eu não resolvia a minha vida como eu queria, porque eu tinha um dono, Glória a Deus. Nós entregamos nossa vida ao Senhor, pertence a Ele. E ali, irmão, glória a Deus, passou-se ali 6 meses e o Senhor falou comigo e me convidou. Ele disse, nesta tarde eu estou fechando a tua sepultura, falando alguém um vaso para mim, fecha a tua sepultura, tem um negócio contigo, faz a minha obra e fala tudo o que eu te mandar. E ali eu entrei na comissão, voltei para a comissão, não mais na área que eu estava, outra área. E ali ao entrar naquela comissão ali, glória a Deus, muita febre ainda. Estou resumindo que foi muita coisa. Tive muita febre ainda, não conseguia sentar, muita dores interna. E ali a minha dirigente, irmã Deise, ela disse, entre na comissão, Deus tem negócio com você na comissão.
E eu disse, eu vou ficar aqui, mas depois eu entro. E entrei. E quando eu entrei na comissão, glória a Deus, o Senhor, Ele começou a restaurar a minha saúde, como Ele tinha dito, né? E voltando atrás um pouco, quero relembrar que o Senhor disse a mim assim, vou eu confundir a medicina ao teu respeito. E foi isso que aconteceu. Fui para o médico, ao chegar no médico, ele viu que meu rim estava parando, eu estava com bronquite, eu não falava, não tinha força. O meu sangue não tinha veia, mais nenhuma. O meu sangue estava todo comprometido. Perdi 10 quilos, glória a Deus, aleluia. Crente não faz o que quer. Crente, quando ele tem uma chamada, ele tem que ouvir aquilo que o seu Deus tem para ele e aceitar. Glória a Deus. E ali, tudo bem, eu fui para os médicos e realmente o Senhor confundiu. Quando eu voltei para o médico, ele disse, não tem nada no seu rins, o seu rins está bom, glória a Deus. Porque o nosso Deus, Ele cura. Quando Ele quer curar, aleluia, Ele cura sem precisar de remédio. E ali quando eu entrei naquela comissão, glória a Deus, naquele mesmo ano, no mês de novembro, comecei ali, ficar por ali sem ter voz, não conseguia cantar. E ali eu quando eu me ajoelhei, eu disse, Senhor, se o Senhor me der a minha voz de volta, Senhor, eu vou te adorar onde eu estiver, chorando, sofrendo, sendo provada, mas eu vou te adorar com a minha voz. E ali o Senhor começou a restaurar, me deu a minha voz de volta, glória a Deus, aleluia. O meu rins já estava bom. O médico muitas vezes ele olha assim, eu sou acompanhada, porque o Senhor disse que ia confundir. Eu sou acompanhada e um dia eu vou, 2 vezes no ano eu vou para o médico e ele disse, seu rim está bom. Outro dia ele vai, seu rim está um pouco inchado. Mas o meu rins foi o Senhor que curou. E ali os médicos ficam sem entender o porquê que acontece com o meu rins. Uma hora ele diz que é a minha pressão que está alta e atinge meu rins, mas eu lembro do que Deus falou para mim, que ia confundir a medicina. Glória a Deus. E o Senhor é aquele que entra no nosso sangue. E uma tarde ele usou isso para mim, vou entrar no teu sangue nesta tarde. E ali o meu sangue voltou ao normal, as minhas veias começou a funcionar, glória a Deus. O meu pulmão o Senhor abriu, glória a Deus. E numa tarde ele diz assim, nesta tarde eu fecho a tua sepultura, glória a Deus. E eu estou aqui, glória a Deus. Eu tinha 47 anos. Eu estou com 53 anos, dizendo que Ele é grande, Ele é poderoso. Então, nesta tarde, glória a Deus, receba esta palavra. O Deus que nós servimos, Ele cura, Ele é o mesmo. Não rejeite a chamada. Glória a Deus. Não diga um não para o seu pastor, para o seu coordenador, para o seu presbítero, mas abrace a obra do Senhor. Sirva com sinceridade, com amor, com compromisso, porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. E Ele disse para mim, eu tenho misericórdia de quem eu quero ter misericórdia. E eu entendi que naquela tarde Ele teve misericórdia de mim. Por isso eu estou contando o meu testemunho aqui, para que muitos saibam, entenda que Deus é Deus de amor, mas também é Deus de justiça. Aleluia. Ninguém pode brincar com esse Deus. A palavra do Senhor diz que Ele fere e Ele cura. E eu estou aqui porque Ele me curou, me feriu e me curou. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. São relatos como esse, meus amados irmãos, que aumentam a nossa fé, não é? Relatos como esse que fazem com que nós tenhamos sempre aquele impulsionamento a continuar crendo no Jesus que faz, não é? Quando a gente para de crer, a gente começa a viver uma vida espiritual muito linear, muito comum. Nós não podemos parar de crer nunca, porque Deus opera milagres ainda. E o milagre, ele vai muito além daquilo que a gente pode imaginar. Ele pode curar, Ele pode restaurar, Ele pode salvar, Ele pode libertar. Talvez você diga assim, mas irmão Rafael, eu estou com uma causa que todos os homens
já disseram que ela não tem a menor possibilidade de ser resolvida. Se você tiver fé, o Deus de milagre pode operar isso que você não tem condições de operar. Talvez você diga, mas irmão Rafael, eu já dei entrada na minha aposentadoria, não sei quantas vezes e todas foram negadas. É porque Deus quer fazer um milagre nesta causa. Mas irmão Rafael, o meu filho está jogado nas drogas, jogado no álcool, jogado nos entorpecentes, vivendo à margem da sociedade. Não se preocupe, o Deus de milagres está ainda operando milagres. Mas, irmão Rafael, a minha mente já foi desenganado, fulano já foi desenganado. Não se preocupe, o Deus de milagres ainda está trabalhando. Amém? Creia tão somente e mantenha a sua fé acesa, viva, porque o Deus de milagres ainda está operando e vai continuar operando milagres entre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. E repito, não interessa o nível de dificuldade que você está vivendo, Ele opera milagres. Tenha fé, creia. Amém? Meus amados irmãos, enquanto você está neste clima de adoração a Deus, após ouvir esse relato maravilhoso, nós vamos seguir adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus, e a nossa irmã Nádia vai estar adorando e glorificando o poderoso nome do Senhor Jesus Cristo com 2 hinos. Glória a Deus. Estou aqui, olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços descansar, e bem seguro te conduzirei ao meu altar, e ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Glória a Deus. Sabes quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar, amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar, mas conhecido como Yeshua, o pão da vida, Jeová Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade.
cada dia, na angústia ou na alegria, na felicidade ou na dificuldade. Eu não quero algo de momento, eu quero um relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Dependo de Jesus, igual as plantas dependem do sol para crescer, igual a criança depende da mãe para nascer, e semelhante o corpo depende da alma para viver. Eu dependo, só dependo de Jesus. Dependo de Jesus, igual as aves dependem das asas para voar, igual a cigarra depende da voz para cantar, e semelhante o barco depende do mar para chegar. Eu dependo, só dependo de Jesus. Igual o crente precisa de fé, igual o jardim precisa de flor, igual as estrelas precisam de céu, e um desiludido precisa de amor. Dependo de Jesus, qual um perdido busca esperança para vencer. Eu dependo, só dependo de Jesus.
igual o crente precisa de fé, igual o jardim precisa de flor, igual as estrelas precisam de céu, e um desiludido precisa de amor. Dependo de Jesus, qual um perdido busca esperança para vencer. Eu dependo, só dependo de Jesus, de Jesus. Glória a Deus. Igual o crente precisa de fé. Esse não é interessante que ele mostra, né, essa dependência inegociável que o crente deve ter do Senhor Jesus Cristo. Então, sigamos com alegria, atendendo àquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós, né? Depender dele é algo extremamente saudável, né? Depender do Senhor é saudável. Às vezes, as pessoas não querem essa dependência, né? Às vezes as pessoas querem andar com suas próprias pernas. Às vezes as pessoas preferem, na verdade, confiar nos seus pares, em pessoas comuns, iguais a elas, mas não querem confiar em Jesus. E aí, às vezes, aparecem as frustrações, as decepções, não é? Porque às vezes depositamos e somos dependentes de pessoas que são iguais a nós. Podem falhar, podem errar, mas depender de Jesus é algo maravilhoso, não é? É algo indescritível. Depender dele, viver na dependência dele. Eu me lembro que em uma situação, essa questão da dependência de Deus, ela se dá em coisas mínimas, não é? Que às vezes as pessoas nem querem dar tanto valor a elas assim, mas quando a gente consegue demonstrar a dependência nessas coisas mínimas, é muito interessante. Determinado irmão, eu não vou citar o nome dele porque não pedi autorização a ele para isso, mas ele estava saindo de casa e estava um trânsito tremendo na frente da casa dele, né? E ele disse, meu Deus, eu preciso atender essa demanda e como é que eu vou fazer para conseguir atender em tempo hábil, tendo em vista que o engarrafamento está complicando a minha saída. Ele disse que entrou no carro e essa dependência de Deus é maravilhosa. Ele começou a ouvir a voz do Senhor dando a ele quais os locais que ele deveria ir que não estavam engarrafados. E ele conseguiu chegar ao destino muito antes do tempo previsto. Parece uma coisa pequena, mas essa dependência de Deus, ela nos leva a viver experiências maravilhosas. Eu me lembro que em uma outra situação eu era muito criança não, acho que já tinha uns 8 para 9 anos, e a gente estava indo, tinha uma congregação lá em Pontezinha, quando era Campo do Cabo na época, e o nome da congregação era Ilha dos Martins. Essa congregação foi desativada porque a área era uma região de maré e a Marinha, o governo, de certa forma, não permitiu que o culto fosse mais realizado lá. E aí, próximo a essa congregação, tinha uma casa que era um pouquinho difícil. E o dirigente da campanha, aí as irmãs perguntavam assim, irmão fulano, qual é o dia que a gente vai entrar nessa casa para evangelizar? Aí ele disse, no dia que Deus disser que a gente vai entrar aí, a gente vai entrar nessa casa. Era uma casa um pouco complicada, tinha algumas situações e tinha que ter todo um preparo, né? Quando foi um certo dia, a gente estava na congregação, essa congregação ela era iluminada por baterias, quando a gente conseguia, ou então por lampião, né? Talvez os mais jovens não conheçam o lampião. E aí, nesse domingo, a gente estava querendo
ir evangelizar. Chegou-se cedo, ela era cercada por pés de azeitona, manga, e ficava muito escura. O irmão dirigente da campanha foi ligar, a bateria não pegou, ligou um candeeiro lá, a gente acendeu. Resumindo, ele reuniu os irmãos da campanha e disse assim: hoje é o dia que Deus mandou ir fazer uma visita naquela casa. E nós fomos, não é? Eu era acompanhante da minha avó, irmã Rosinha, aí em Pontezinha. E eu tenho muito medo da casa quando eu era pequeno, que na entrada da casa tinha umas carrancas, um negócio meio feioso na entrada. Eu tinha meio medo daquele negócio. E eu ficava meio agarrado na saia dela, ali na barra da saia, como diz o ditado. E a gente entrou. Quando fomos entrando, Deus falava com o dirigente, meus amados irmãos. Detalhes do que deveria ser feito naquele ambiente. Foi uma experiência que eu presenciei, que foi muito marcante na minha fase de criança. E Deus dizia a ele, conforme Deus dizia a ele, ele fazia. O resultado foi o seguinte: foi que naquela tarde, quando a gente chegou naquela casa, se converteram o dono, a esposa, um filho e um neto. 4 pessoas aceitaram Jesus como Salvador. A congregação ali foi desativada, mas eles seguiram firmes, adorando ao Senhor Jesus em Ponte dos Carvalhos, né? Que o pessoal que congregava ali, alguns foram fazer parte de Ponte dos Carvalhos, outros vieram fazer parte de Pontezinha, ficava entre um caminho e outro. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que depender de Jesus é maravilhoso. Você não se decepciona, você não se frustra, porque as diretrizes que são dadas por Ele são fiéis. Amém? Deus abençoe. E, meus amados irmãos, nós vamos agora ouvir os nossos amados irmãos que mandaram os seus áudios. Vamos começar pela nossa irmã Shirley. Paz do Senhor Jesus, aqui é a irmã Shirley de Agrestina, Pernambuco. Peço oração pelo meu lar. Deixo para a meditação de vocês Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Que Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a senhora, irmã Shirley, e a todos os amados irmãos aí na cidade de Agrestina. Amém? Agora vamos lá na cidade de Petrolina. Com a paz do Senhor, quero pedir oração pela salvação e libertação da vida do meu filho Daniel. Meu nome é irmã Ana de Petrolina. Amém. Irmã Ana da cidade em Petrolina. Saudação aos nossos amados irmãos aí em Petrolina. Pastor Elci Ribeiro, não é? Nobre pastor aí que coopera com o nosso pastor presidente, tomando conta da cidade em Petrolina e as cidades adjacentes, não é? Como Lagoa Grande e outras vilas, projetos, não é? Deus abençoe o pastor Elci e aos demais presbíteros, ministros que cooperam nessa cidade maravilhosa denominada cidade de Petrolina. Presbítero Carlos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Agora vamos aqui para o Recife, no bairro de Dois Unidos. Pai do Senhor, irmão, sou Jacilene, Nascimento em Dois Unidos, área 27. Peço oração por minha família. Deus sabe de todas as coisas. Amém? Amém. Deus abençoe a senhora, irmã Jacilene, e aos amados irmãos aí em Dois Unidos, né? O evangelista Jorge, que coopera com o nosso pastor na área 27. Deus abençoe a todos os irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Antes de ir para o próximo áudio, eu quero mandar uma saudação para todos os irmãos na área 52. Deus abençoe os presbíteros, os diáconos, auxiliares, cooperadores, dirigentes de campanhas, dirigentes de união, dirigentes de escola dominical, PROAT, grupos de louvor, não é? Deus abençoe as irmãs que cooperam no ciclo de oração de adultos, ciclo de oração infantil, que a poderosa mão de Deus recompense a todos. Essa saudação é extensiva à minha esposa, irmã Nívia, e às nossas 3 filhas, não é? Laura, Alice e Cecília. Deus abençoe a toda a minha família. Saudação à nossa irmã Josineide, esposa do presbítero Severino, aí em Ponte dos Carvalhos, a irmã Mira, esposa do pastor Valdésio, e a senhora, a irmã Quitéria, que é da igreja, esqueci meu nome agora, Deus abençoe ela, e muitos irmãos aí que acompanham a programação em Ponte dos Carvalhos. Que Deus abençoe a todos os amados irmãos, em nome do Senhor Jesus. Meus vizinhos, não é? Deus abençoe a todos os meus vizinhos, seu Erivaldo, conhecido aí como Pãozeiro, Deus abençoe ele e toda a família e todos os vizinhos aí, Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá? Agora vamos ouvir a nossa irmã Gabriela.
Paz do Senhor, boa noite. Me chamo Gabriela, faço parte da congregação do Moura 4 aqui em Caruaru, na área 14. E venho aqui pedir aos irmãos oração por mim e por toda a minha família. Amém. Deus abençoe a irmã Gabriela e aos nossos amados irmãos aí em Caruaru. Pastor Marcelo Gomes, a irmã Cristiane, né? Deus abençoe este casal que tem sido uma bênção aí na cidade de Caruaru, aos ministros, aos presbíteros, aos diáconos, auxiliares, a todos aí, a toda a liderança na cidade de Caruaru. Que Deus abençoe poderosamente a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos para o Jordão. Pai do Senhor, peço oração aqui a Iraíde do Jordão, peço oração pela minha vida. Estou com muita dor, que eu passei pelo procedimento de exame e está doendo todo o meu corpo. Peço oração por mim. Amém. Amém, irmã Iraíde. Vamos estar orando pela senhora. Oração também extensiva a toda a sua família, a todos os seus parentes, para que cada um receba a bênção de Deus, não é? Saudação ao evangelista José Marcos, ao vice-coordenador aí, o presbítero Cristiano. Deus abençoe a todos os servos de Deus. Saudação também aos meus amados irmãos na área 66, Piedade. Deus abençoe os meus amados irmãos aí em Piedade, os meus amados irmãos em Veneza, não é? Os irmãos aí e os seus respectivos coordenadores, evangelista Josias e o presbítero André Joaquim, na área 33, evangelista Azarias na área 34, evangelista Elinaldo na área 14, Deus abençoe aos vizinhos aí em Pontezinha, presbítero Marcos André, evangelista Wellington Aguiar, evangelista Jefferson Correia, evangelista Jailson Fernandes, evangelista Genevaldo Gambarra, aí em Ponto dos Carvalhos, também na área 64, pastor Aldir Domingos, a todos os amados irmãos aí que acompanham a programação da Rede Brasil no Deus Fala ao Coração. Agora vamos ouvir o nosso amado irmão Francisco Torres. Pai, Senhor, auxiliar Francisco Torres, mandou um alô para nós na cidade de Oricuri, Pernambuco, nosso pastor Raimundo Silva, irmã Gracilda, nosso assistente prefeito Eduardo Silva e todos vocês, por cima ou também da raio aí, toda a liderança da Rede Brasil de Comunicação, auxiliar Francisco Torres da Silva. Amém. Os meus amados irmãos aí em Oricuri, Deus abençoe os servos de Deus, não é? Aí nessa cidade abençoada, muito receptiva, Deus abençoe a todos os irmãos aí em Oricuri, pastor Raimundo e aos demais irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos aqui para o Recife, o nosso amado irmão Guilherme. A paz do Senhor, aqui quem fala é o irmão Guilherme, lá do Templo Central. Quero estar agradecendo a Deus por essa programação maravilhosa da Rede Brasil, pedir para que Ele continue nos abençoando, nos protegendo sempre, porque nosso Deus é grande. Amém, irmão Guilherme. Deus abençoe o senhor e toda a sua família aqui em Recife, não é? Saudação a todos os amados irmãos que acompanham essa programação que tem sido uma bênção para muitas famílias e permanecerá sendo assim, não é? A Rede Brasil, a nossa igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, tem esse compromisso de anunciar Jesus, não é? De anunciar Cristo para todos que estão precisando. Eu tenho certeza que você está sendo abençoado e vai ser também ainda muito mais abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada a honra, a Ele seja dada a glória e o louvor para todos sempre. Amém? Meus amados, nós estamos chegando ao final de mais essa programação, de mais esse Deus Fala ao Coração neste dia, e eu tenho certeza absoluta que Deus estará operando a sua vontade na sua vida, não é? Deus estará operando maravilhosamente no seu lar, na sua casa. Este programa de hoje, nós tivemos esta mensagem falando sobre esse homem que teve uma fé que não questionou, mas que obedeceu àquilo que o Senhor havia lhe dito. O Senhor disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se lá. E ele foi, obedeceu e voltou vendo. Então, o programa hoje correu neste clima de crer, de fé, de acreditar. E eu tenho certeza que você crendo, você vai ver muitos milagres de Deus. Crendo, você vai ver muitos sinais, muitos prodígios, muitas maravilhas. E, meus amados irmãos, os tempos, ou o tempo que nós estamos vivendo, é um tempo que cobra da gente fé, não é? Acreditar no que Deus pode fazer. Não acreditar naquilo que os homens talvez façam, mas crer naquilo que Deus pode fazer.
E o que Ele pode fazer é maravilhoso, é excelente. São coisas que a mente humana não consegue descrever. Então eu acredito, meu amado irmão, que Deus tem abençoado você e vai continuar lhe abençoando. Como já lhe disse, estamos chegando ao final. Nós vamos orar pedindo ao Senhor a sua bênção sobre este programa nesta noite, para que a sua vida continue sendo abençoada, a sua casa continue sendo abençoada. Após a oração, a nossa irmã, ela vai estar fazendo as suas considerações, a irmã Nádia, ela vai fazer as suas considerações, seus agradecimentos. Nós vamos orar por você que fez seu pedido, por você que está acompanhando a programação e muitos que não conseguiram falar, mas que estão precisando da oração da igreja. Nós não podemos chegar onde você está fisicamente, mas a oração, ela vai aonde você está e opera um milagre que você precisa, porque Jesus faz. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Se você puder, dê uma pausa em suas atividades para que juntos façamos esta oração. Orar pela sua casa, orar pela sua família, orar pelo seu trabalho, pelos seus investimentos, pelos seus empreendimentos, para que tudo continue sendo guiado, protegido pela poderosa mão de Deus. Amém? Ore comigo. Pai bendito, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, mais uma vez, ó Deus, estamos em Tua preciosa presença, meu Pai. Te louvamos, Te bendizemos, Te exaltamos, ó Deus, pelo riquíssimo privilégio que o Senhor concedeu a cada um de nós de estarmos aqui para glorificar e exaltar o Teu nome. Senhor amado, permanece com as Tuas mãos estendidas sobre todos. Apresentamos a Ti os pedidos que foram feitos, os nomes que foram mencionados, as necessidades que foram expostas, aqueles que não conseguiram falar, mas que precisam de uma ajuda, precisam de um socorro, precisam de uma intervenção. O nosso rogo, a nossa petição, a nossa oração ao Senhor neste momento é que cada um dentro da sua necessidade seja atendido. Ó Pai eterno, pedimos por toda a equipe da Rede Brasil, permanece abençoando. Agradecemos pela Tua filha, irmã Nádia, Senhor, que veio louvar o Teu nome nesta noite. Que o Senhor abençoe a sua serva em continuação. Que a Tua mão permaneça estendida sobre ela, sobre a sua família, e que ela continue sendo um instrumento usado por Ti para abençoar vidas. Ó Deus eterno, permanece conosco, meu Pai, ajudando-nos em tudo, é o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém? Meus amados, ouviremos agora as considerações da nossa irmã Nádia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai do Senhor, pastor. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta noite. Agradecer também à equipe da Rede Brasil, ao nosso pastor, presidente, pastor Heitor José Alves, ao meu esposo que está aqui comigo, Deus abençoe, e também mandar a paz do Senhor para os irmãos da área 54. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quando a gente não esquece o que passou e nem sente forças pra recomeçar e reclama com o próprio coração, nem dá tempo dele se recuperar. Bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, e também
se preocupa com teu coração e faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Bate um desespero com a agonia de uma coisa que se acaba de perder, e perdemos quase sempre as esperanças de voltar a ter vontade de viver. Mas existe alguém guardando tua vida, preparando um novo plano pra você, e também se preocupa com teu coração e faz tudo para não te ver sofrer. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar, se alguma vez Jesus te abandonou, tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou.